Os Correios tentam um novo acordo com o Tesouro Nacional para enfrentar o rombo bilionário na estatal. Em um documento interno enviado aos funcionários, a cúpula da empresa afirma que o objetivo agora é ajustar o modelo financeiro e reconstruir a proposta de crédito. Segundo o documento, o plano é trabalhar em conjunto com o governo para buscar uma saída que permita a liberação dos recursos. Para reduzir a pressão financeira, a orientação é concentrar esforços na manutenção dos fornecedores essenciais e no cumprimento de prazos de entrega. Apesar da reestruturação prevista para os próximos anos, o documento deixa claro que a prioridade é destravar o crédito e estabilizar o fluxo financeiro no curto prazo. Essa semana, o Tesouro vetou o empréstimo de 20 bilhões de reais que a estatal buscava por considerar excessivos os juros pedidos pelos bancos que aceitaram fazer a operação. Em resposta à decisão do ministro Gilmar Mendes de que somente a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros do STF, senadores pressionam pela votação de uma nova lei ainda neste ano. A repórter Duda Cambraia traz os detalhes. Um dos textos que está em tramitação no Congresso Nacional é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, um texto de 2023. Na época, Rodrigo Pacheco era presidente do Senado Federal e o texto propõe algumas mudanças na lei do impeachment. Entre elas, então, a ampliação do rol de autoridades que podem ser sujeitas a processos de impeachment. O texto também estabelece prazo de até 30 dias para que o presidente da Câmara decida sobre uma denúncia contra um presidente da República por crime de responsabilidade. Hoje não existe esse prazo e as denúncias acabam acumulando na Câmara dos Deputados. Esse texto, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e deve ser votado na próxima quarta-feira, no dia 10 de dezembro. Lembrando que o Congresso Nacional tem apenas mais 2 semanas de trabalho antes do recesso parlamentar e depois dessa liminar de Gilmar Mendes, os parlamentares fazem um esforço para que pautas ligadas ao Supremo Tribunal Federal sejam votadas ainda em 2025. Outra proposta que surgiu após a liminar de Gilmar Mendes é uma proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. O senador propõe que a denúncia contra ministros do Supremo Tribunal Federal possa ser feita por qualquer pessoa. E quando chegar ao Senado Federal, bastaria então a maioria simples para que a denúncia seja aprovada ou rejeitada. Essa proposta, a emenda à Constituição, proposta pelo senador Cleitinho, vai de contramão à liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que determinou então que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros da Suprema Corte. Gilmar Mendes também determinou que a aprovação do processo pelo Senado Federal, ao invés de passar por uma maioria simples para ser aprovada ou rejeitada, precisaria então de 2/3 dos votos dos parlamentares para a aprovação ou para a rejeição. A gente segue atualizando as principais notícias deste sábado. Governadores do PL manifestaram apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República em 2026. As declarações ocorreram durante a reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, e as informações chegam com a Rafaela Cascardo. No encerramento do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, realizado aqui no Rio neste sábado, 5 governadores de estados das 2 regiões repercutiram a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Os governadores do PL, mesmo partido do senador, apoiaram a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Jorginho Melo, de Santa Catarina, reforçaram alinhamento com decisão da legenda
e disseram que o senador é o candidato do partido. Castro disse ter ficado feliz com a escolha e Jorginho afirmou que apoiaria quem Jair Bolsonaro escolhesse. Ele é do meu partido, meu amigo, senador pelo Rio de Janeiro, e a gente fica feliz do PL ter tomado um direcionamento. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, disse que o anúncio não altera em nada a pré-candidatura dele, de Zema, e ainda afirmou que quanto mais candidatos à direita, melhor. Já o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, disse que Flávio Bolsonaro é um bom nome e que o momento é de muita avaliação. Ele não descartou a possibilidade de ser candidato. O PSD tem nomes como o de Ratinho Júnior e também o de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Leite, inclusive, quando foi questionado em relação a essa escolha de Jair Bolsonaro de colocar Flávio Bolsonaro como pré-candidato, ele disse que defende a despolarização política no país e disse que o Brasil precisa superar embate entre Lula e Bolsonaro. Eu continuo defendendo o que sempre defendi, que é a despolarização ou a desradicalização, pelo menos a polarização existente no Brasil. Acho que nós temos lideranças entre o presidente atual e o ex-presidente que no processo de enfrentamento e na tentativa de destruição um ao outro acabam deixando de fazer com que o país construa um caminho alternativo. E uma pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que o presidente Lula venceria Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno em 2026. Neste cenário, o Lula aparece com 51% das intenções de voto contra 36% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 15 pontos. Em julho, o placar era de 48% a 37% para Lula. Brancos e nulos somam 12%, enquanto apenas 1% não soube responder. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Tarcísio registra 42%. Em julho, a diferença era um pouco menor, 45% a 41%. Os números também mostram uma leve queda no eleitorado que declara voto em branco, nulo ou nenhum, que passou de 12% para 10%. Os que ainda não sabem em quem votar continuam em torno de 2%. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios pelo país entre os dias 2 e 4 de dezembro, portanto, antes do anúncio da família Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O corpo de uma militar foi encontrado carbonizado dentro de um quartel do Exército aqui no Distrito Federal. O caso é investigado como feminicídio e quem tem os detalhes é a Luciana Amaral, aqui em Brasília. Luciana, o que se sabe até agora sobre esse crime? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Esse crime aconteceu no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas do Exército, aqui no Distrito Federal, e é considerado, então, como um possível feminicídio. Até o momento, o que se tem é que Maria de Lourdes Freire Matos era cabo e saxofonista da banda do regimento e tinha um relacionamento com o soldado Kelvin Barros da Silva, também, então, do 1º Regimento, ele que acabou confessando o crime de acordo com o Exército. Segundo o depoimento de Silva, os dois teriam tido uma discussão. No local, a Maria de Lourdes teria sacado uma arma de fogo, mas o soldado a golpeou com uma faca no pescoço. Depois disso, ele ainda incendiou o local. Após confessar o crime, o soldado foi preso e foi levado ao batalhão de polícia do Exército daqui de Brasília. Ele deve ser expulso da Força
Força Armada e também deve responder por feminicídio, furto de arma, incêndio e fraude processual, podendo ser condenado a até 44 anos de prisão. Embora Maria de Lourdes tenha sido encontrada já sem vida, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Volto contigo, Pedro. Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Bom trabalho para você aqui em Brasília. E 5 dos 10 homens detidos depois de uma briga generalizada entre torcedores do Santos e do Internacional tiveram a prisão convertida em preventiva após passarem por uma audiência de custódia. A confusão aconteceu na quinta-feira em Itapema, no litoral de Santa Catarina, e deixou 6 pessoas feridas. Quem tem os detalhes é a Gabriela Garcia, direto de Porto Alegre. Oi, Gabi, bem-vinda. Boa noite. Oi, Pedro. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Cerca de 200 pessoas participaram dessa briga generalizada. Ao todo, 10 torcedores do Santos foram encaminhados à delegacia. Desses 10, 5 foram autuados e vão responder pelo crime de furto. Eles que são suspeitos de levar itens, objetos pessoais de torcedores do Internacional. Essa briga ocorreu na última quinta-feira, por volta das 11h30 da manhã, na BR-101, em Itapema, Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 7 ônibus com torcedores do Santos estavam em viagem em direção a São Paulo, enquanto um ônibus com torcedores do Internacional estava em viagem também com destino a Porto Alegre. E aí, os torcedores do Santos teriam diminuído a velocidade dos ônibus, descido dos veículos, atravessado a BR-101 e ido para a pista contrária, onde estava o ônibus do Internacional. Esses torcedores do Santos teriam então cercado o ônibus rival e utilizado pedras, paus e foguetes para atingir esse ônibus, que acabou tendo as janelas completamente destruídas. Na tentativa de escapar do ataque, inclusive o motorista do Colorado acabou batendo em uma carreta e ao todo 6 pessoas ficaram feridas neste cerco que os torcedores do Santos promoveram contra os torcedores do Internacional. Então agora a gente tem esses 5 torcedores santistas autuados, devem responder por roubo. Pedro. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em Porto Alegre. E a FIFA divulgou hoje os dias e os horários da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil está no grupo C e vai estrear contra Marrocos no MetLife Stadium em New Jersey às 7 da noite do dia 13 de junho, um sábado. No dia 19, o adversário vai ser o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 10 da noite de uma sexta-feira. E o encerramento da primeira fase contra a Escócia será no dia 24, às 7 da noite, no Hard Rock Stadium, em Miami. Os 2 melhores da chave avançam, enquanto os outros 8 melhores, terceiros colocados, também vão ao mata-mata. Tomara que o Brasil faça 9 pontos neste grupo que tem Marrocos, Haiti e também a Escócia. O campeão desta temporada da Fórmula 1 será definido amanhã. Hoje aconteceu o treino classificatório para o GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e o atual tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position. Lando Norris e o Oscar Piastri, ambos pilotos da McLaren, ficaram logo atrás. Os 3, aliás, são os últimos sobreviventes na luta pelo título mundial. Norris lidera com 408 pontos. Verstappen, que vai largar na primeira posição, aparece em segundo com 396, 4 pontos a mais do que Piastri. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto vai largar em 7º no GP de Abu Dhabi, que acontece amanhã às 10 horas da manhã. E com o cessar-fogo em Gaza, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, voltou a acender a árvore de Natal.
A cidade, na Cisjordânia, se absteve de celebrações públicas nos últimos anos, enquanto a guerra assolava a faixa de Gaza, a cerca de 60 quilômetros de Belém. Os palestinos na Cisjordânia, ocupada por Israel, também viram a violência aumentar durante o conflito. O retorno da celebração representa um momento de alívio. Com o cessar-fogo, milhares de pessoas lotaram a Praça da Manjedoura neste sábado e a árvore de Natal, que não era acesa desde 2022, se iluminou por lá. Imagem linda e que a paz impere e permaneça lá na região. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o É Negócio e a gente volta ao vivo às 6h45, atualizando tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pense bem, pense CNN. Até mais.